Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. A cada entrevista, a cada novo episódio, a gente sobe mais a régua. Nós trazemos empresários e líderes, pessoas de alta performance e alto rendimento em todas as áreas da sua vida. E eu estou até agora me perguntando como é que ele consegue fazer tudo isso. Ele é CEO de uma empresa multinacional, ele é CEO América Latina de uma empresa chamada Exadel, que é uma empresa de tecnologia. Mas ele não parou por aí. Ele também é escritor e atleta de alta performance. Seu nome, César Cotati, que está com a gente hoje aqui nos estúdios do Negócio em Foco. César, obrigado por estar aqui. Obrigado, Adriano, pelo convite. Uma honra estar aqui com você hoje. É um prazer te receber com essa agenda tão maluca e apertada, fazendo tantas coisas, conseguir ceder esse tempo para estar com a gente. Gestão de tempo, quando é importante, a gente arranja um tempo para estar presente. Muito bom, César. Bom, vamos lá. Eu estou ansioso para conhecer cada passo dessa trajetória. Sei que são mais de 30 anos no mundo corporativo, mas eu quero saber o começo. Qual a história que você conta da sua história? Contar uma história de alguém que achava que precisava fazer uma escolha entre ser filho, ser pai, ser atleta, ser marido, ser executivo ou empreendedor. E que depois descobriu que dá para ser tudo isso, de uma forma equilibrada, com alta performance. E minha trajetória mostra, né, que dentro dos percalços, subidas, descidas, caídas, derrotas e vitórias, que dá para chegar lá no topo corporativo sem entregar tanto assim da tua vida, da tua saúde e poder estar em harmonia e equilíbrio. E onde começou essa trajetória profissional? A trajetória ela começou cedo, tá? Sempre tive uma vontade muito grande de produzir. Então, desde de pequeno, as minhas brincadeiras eram relacionadas a algum tipo de trabalho e também ao ensinamento. Então, a brincadeira que mais me atraía junto com meus irmãos, tenho 4 irmãos, era brincar de escola, de escolinha, e eu era o professor, né? Mas aí veio a época da faculdade, estágio. Tem uma história aqui, né, que na minha época o ensino, sou 50 plus, tá? Então, assim, tem que pensar um pouco lá para trás e a metodologia do ensino fundamental ele não era adaptado para a pessoa que eu era, né? Então eu preferia estar muito mais curtindo a vida e fazendo meus esportes atrás de endorfina e adrenalina do que estar dentro de uma escola me educando, né? E aí isso trouxe um gap. E esse gap ele teve que ser coberto em algum momento, né? Então, fui para fora, fiz um curso de pós-graduação nos Estados Unidos e voltei, e aí que minha carreira começou a caminhar. Sobre esse ponto, e acho que é um ponto super relevante, né? O ensino não estar preparado para o perfil que você tinha. Hoje a gente percebe realmente que é uma discussão muito forte, né? Ensinar na escola empreendedorismo, ensinar na escola matérias relacionadas ao que o aluno, a pessoa, verá na vida. E era isso que você percebia, talvez, ou hoje você consegue construir também esse raciocínio de que a escola ainda está despreparada? Como você enxerga hoje? Tá, então vou quebrar aqui em duas coisas, né? Um é o César, né? Vou deixar aqui em segundo plano, e o primeiro é sobre educação. Educação realmente tem um gap de matérias, disciplinas a serem ensinadas. Então, o médico sai da faculdade sem saber sobre administração, né? Ele vai ganhar dinheiro, mas não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele precisa confiar em outra pessoa para fazer isso ou se dedicar a isso em algum outro momento, né? Na escola não se ensina resiliência, autoestima de uma forma estruturada. Então, acho que quando a gente fala de gap da educação hoje, né, e também no tempo não chegava a esse nível de ensinamento e conhecimentos que não são necessários para a vida, existe um gap. As pessoas não saem preparadas da universidade. No meu caso é outro, era adaptação ao tipo de ensino. Então, assim, para você entender, eu estudei em 6 escolas diferentes, né? 6 escolas diferentes para conseguir chegar na faculdade. Entrar na faculdade não era nem a número 1 nem a número 2, né? E
continuando na faculdade sem esse entusiasmo todo pelo estudo. Então, o meu gap foi a falta de interesse por não me encaixar dentro daquela metodologia. E pensando hoje, né, aquela metodologia qual era? Né? Era uma metodologia onde o grande diferencial era decorar. Você decorava informação. Você não usava a informação para tirar uma conclusão ou poder fazer links entre uma coisa e outra para chegar na resolução de um problema. Tanto que o meu problema com matemática, que eu sempre fui muito bem, era chegar no final e errar aquele exercício mais complexo que ninguém conseguia fazer, errar o sinal final ali, em vez de ser mais, era menos. Né? Em alguns lugares que eu estudei, aquilo era 0 naquela questão. Né? Então era muito rígido. Um ponto assim, né, de reflexão minha, né, quem eram os grandes, os melhores alunos, né, nessa época? Quem eram os primeiros colocados do vestibular nessa época? Né? Eram os orientais. Eles tinham um poder, eles têm poder de concentração, né? E foco, e conseguia decorar, né, até pelo tempo dedicado àquilo, decorar e se destacarem. Né? Hoje, dentro do mundo corporativo, você não vê tantos orientais dentro de cargos de alta liderança. Né? Então você vê que, de repente, o que não servia para mim lá, de repente, não era o que servia para todo mundo dentro de uma carreira executiva, também não se vê muito na empreendedora. Tem uma literatura muito boa da Karen Dweck, um livro chamado Mindset, que fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. É basicamente isso que você trouxe, que a pessoa de mindset de crescimento, ela é adaptativa, ela tem um tempo maior, talvez, para acertar, mas ela se desenvolveu para chegar naquele lugar, e o mindset fixo é aquele que já acertava desde sempre, mas quando se depara com um desafio, já não consegue mais, porque receia em falhar, receia em errar. Então aqui eu já vejo uma característica do mindset de crescimento. Totalmente, né? Assim, o medo de errar é um stopper para a tua vida. Né? Se você tiver medo de errar, você não vai tentar. E se você pensar que dentro da tua vida, que seja corporativa, de empreendedor ou tua vida pessoal, se você não tentar, você não vai conseguir. Né? Se você não cair, você não vai aprender a levantar. E para mim, o buraco, o cair, é o trampolim para a tua evolução. E o mindset é exatamente que de crescimento é ligado a erros, né? A ir atrás, a tentar e se desenvolver. O fixo não. O fixo, né, como você colocou, eu acredito que tenho essa competência ou não. Se não tenho, eu não vou tentar, eu não vou por esse caminho. O mindset de crescimento, não, diferente. De repente eu quero tentar esse caminho aqui e vou me desenvolver para conseguir chegar onde eu quero chegar por aqui. E, inclusive, eu trouxe meu livro aqui, trouxe 2 livros para você, Adriano. Opa! E aí, se é que você tocou nesse assunto do mindset, né, o atleta corporativo, esse aqui acabou de sair, tá quente, cuidado. Acabou de sair, o atleta corporativo, como o esporte molda grandes líderes, ele fala muito do mindset, de crescimento. Que legal. Inclusive, muito bonita a capa. Inclusive, o esporte é um grande catalisador do mindset de crescimento. Né? Se você não tiver, você não consegue desenvolver em atividade nenhuma. Já deixo também aqui o meu outro livro, Pilares do Sucesso. Isso aqui é mais uma literatura de administração. São os 20 principais elementos que vão te ajudar a ter mais chances de sucesso na carreira. Eu estou ansioso para a gente chegar nessa fase dos livros e saber como é que deu tempo de escrever também, né? Porque eu vi aqui, é um currículo impressionante, né? É uma história boa, Adriano. Legal. Mas vamos lá, saiu da faculdade. E aí? E agora? Quais foram os próximos passos dessa jornada? Então, eu vou resumir. Então, deixa eu só voltar aqui para resumir o antes faculdade com uma frase só, tá? E a frase foi a seguinte: na minha colação de grau, eu em cima do palco, minha avó sentada do lado da minha mãe, e ela virou para minha mãe e disse: "Você está acreditando que o César está se formando?" Né?
obviamente depois também, né, adolescente, teve uma baguncinha ali em cima logo depois desse comentário, mas então essa foi a minha jornada até me formar. Então, a tua pergunta, depois da faculdade, né? Depois da faculdade seria um desafio muito grande para mim conseguir ingressar numa carreira que levasse ao meu objetivo de crescimento, né? Um crescimento relevante. E é isso que eu queria para a minha vida, para a minha carreira. Então, considerando gaps que eu consegui, de alguma forma, com muita resiliência, né, transpassar esse período de escola e faculdade, eu precisava virar o jogo. E para virar o jogo, mentalidade de crescimento e mentalidade vinda dos esportes, que era a minha grande base. Minha grande base sempre foi esportes e a minha família. Então, preciso virar o jogo. Como é que eu viro o jogo? Como é que eu vou me diferenciar no mercado de trabalho para conseguir entrar em alguma empresa que me permita a projeção? Sendo se eu pensar no mindset fixo, eu não estou preparado para aquilo. Tudo bem, ninguém está preparado. Quase ninguém está preparado para uma carreira. Não sai pronto para a carreira. Vai aprender aos poucos e vai ter que pegar conhecimentos adquiridos antes para começar a se movimentar da maneira correta, né? Mas qualquer um pode escolher se desenvolver, né? Que foi a minha escolha. Então eu preciso me desenvolver aqui. Como é que eu faço? Então eu precisava ter currículo. Não estava entre as top 2 faculdades da minha época. Não conseguia passar nos programas de trainee, né? Fiz meus estágios, mas para trainee numa grande empresa multinacional, chegava nem perto de passar pelo processo, que seria uma grande entrada. Trainee, você tá de uma forma diferenciada dentro da empresa para ser desenvolvido para um cargo de liderança, né? Então, quando vinha aquelas... eu estou ainda aqui com o microfone tentando entender como é que eu faço aqui. Não sou expert nessa tecnologia aqui, mas como é que eu, assim, dentro daquelas dos exercícios que eram feitos para tentar entender quem era você ali dentro para ser selecionado, então tinha a bolinha lá de gel para segurar, eu pegava com tudo, aquela bola saia voando, né? E, na verdade, você tem que pegar sem força nenhuma. Ou mesmo numa negociação até que eu ia bem, mas o problema é que eu ia tão bem que depois ela me deixava em posição ruim, ninguém queria negociar mais comigo, né? Ou senão, trabalho de equipe que eu considerava que tinha sido um caminho totalmente errado e queria colocar minha opinião e não agradava a todo mundo. Mas como é que eu fazia? Como é que eu poderia fazer? Tive que mudar o jogo. Vamos mudar o jogo. Esse jogo não está funcionando para mim. Mindset de crescimento. Eu preciso de currículo. Preciso de vivência. Eu preciso de inglês mais forte do que eu tinha. Fui fazer uma pós-graduação lá fora. Tive sorte, né? O momento econômico era muito, muito bom para quem quisesse ir para fora. Primeiro que o dólar era 1 para 1 com o real. Então, meu custo não seria tão grande para fazer esse curso. Coincidentemente, a minha irmã havia feito uma pós-graduação em marketing, nessa universidade que eu escolhi, e uma amiga dela estava voltando e estava deixando um apartamento lá com 1 ano já pago. Negociei bem e consegui um apartamento para ficar. Aí faltou conseguir entrar, né, no curso. Inclusive já estava um pouco tarde, né, mas consegui entrar no curso, né, passei algumas etapas porque já não dava mais tempo, mas me aprovaram e cheguei para fazer esse curso. Aí tem uma história totalmente ali, também não estava preparado para fazer o curso, tive que usar muita resiliência e força de vontade para terminar, e depois disso voltei para o Brasil com um currículo interessante. Esse é um ponto que eu considero extremamente importante. Você fez as analogias com o esporte. No esporte a gente treina baseado em um objetivo. Mas eu quero correr uma maratona, sei que eu tenho que correr 43 quilômetros, eu vou treinar tempo, eu vou treinar cadência, eu vou treinar baseado em melhorar o tempo para chegar naquele objetivo. Meia maratona, mesma coisa, um triatlon, mesma coisa, o Ironman, mesma coisa, mas na carreira profissional, muitas vezes as pessoas não treinam o suficiente para chegar onde elas querem, porque o objetivo não está claro. Eu vou para o mercado, vou entregar meu currículo, onde me chamar, estou feliz e vamos embora, vamos começar. O que você vê
principalmente fazendo a analogia de esportes com relação à carreira. É melhor eu definir, por exemplo, qual empresa eu quero trabalhar e trabalhar fortemente no meu currículo para ser o melhor candidato para aquela vaga ou não? Abre-se para o mercado, vai para onde chamarem. O que você pensa sobre isso? Tá? Então, você usou o exemplo da corrida, eu vou tentar jogar um pouco em cima desse exemplo aqui, mas não adianta você querer ir sem ter a direção. Né? Então, se você vai correr uma maratona, você quer correr uma maratona, fazer um triatlo, um Ultraman, você precisa ter fases e você precisa planejar. Pôr o tênis, sair correndo na rua, você não vai chegar lá. Ou vai ser muito mais difícil. Então, mandar o currículo para qualquer lugar, sem saber para onde você está indo, não acho que é a melhor opção. Eu faria como um atleta. Né? Vamos lá. Eu quero chegar nessa posição, eu quero ser empreendedor, eu quero ser executivo, o que eu estou disposto a abrir mão, o que eu não estou disposto a abrir mão para chegar lá, e quais vão ser as etapas, e como é que eu vou me desenvolver para isso. Né? Então, acho que tem várias coisas que pode tirar da corrida. Primeira coisa, sair correndo sem um rumo, né? Você não vai chegar na reta final, porque você foi para outro lugar, você foi para outro lado. Não estava nem definido, né? Qual era a reta final? Então, assim, e outra coisa, sair correndo que nem um louco, você não vai chegar também, você vai se cansar antes. Né? Então, a motivação, a vontade, né, de sair correndo, legal. A autoconfiança é o que vai te dar, e a autoconfiança é o que vai te manter nessa corrida, né? E a estratégia, talvez. Não, na verdade, desculpa, eu fugiu a palavra aqui, mas seria o autoconhecimento. Sim. Né? É o que vai ser a direção para você chegar. Então você vai saber qual o ritmo que você tem que colocar. Por isso que eu falei, você precisa escolher o que você quer abrir mão e o que você não quer abrir mão. Qual o ritmo que eu preciso para poder chegar naquela maratona, os 42 quilômetros. Quanto tempo eu quero chegar e quanto eu consigo chegar. Né? Então, isso vai ser a tua direção. Né? Vai ser o teu termômetro para saber se você está indo para o caminho que você está indo e se está indo na velocidade usando a energia certa. Porque quando você me disse que foi para fora fazer o teu curso, é melhorar o teu currículo para aí sim se colocar numa posição mais interessante no mercado nacional, eu entendo que foi isso. Basicamente, eu preciso me preparar melhor porque eu sei onde eu quero começar e onde eu quero chegar. E aí, por isso, você foi buscar essas formações e esse desenvolvimento. É isso mesmo? E eu só, adicionado a isso, me diferenciar. Né? Preciso me diferenciar. Como é que eu vou entrar numa multinacional, o que vai fazer eles me aceitarem lá e não as outras pessoas que estão ali. Né? Então, e aí vou fazer uma analogia aqui com o surf. Né? Então, o surf, você tem uma certa regra dentro da água. Né? Se a onda vem e é uma onda de esquerda, né? Quem está na esquerda tem a prioridade. Se vem de direita, quem está na direita tem a prioridade. Se eu estiver no meio de dois surfistas muito bons, eu não tenho prioridade de lugar nenhum, não vou conseguir pegar a onda. Né? Então, se eu quisesse, de repente, com o conhecimento que eu tinha para Harvard, eu não ia conseguir. Né? Se eu quero pegar a melhor onda, a maior, a mais forte, não sei o quê, não ia conseguir pegar no meio dos dois surfistas. Eu vou me diferenciar. Vou remar, vou nadar para um outro lugar, onde não tem tantos surfistas qualificados, né, ou mais qualificados do que eu, e vou pegar uma outra onda. De repente não é maior, mas de repente ela é menor, mas é mais longa. Né? E vou me situar aqui, dentro do que eu posso. Então foi o que eu fui fazer. Eu saí e fui atrás de como me destacar. Voltei para o Brasil com um currículo interessante, inglês, vivência e tudo mais, consegui me destacar para entrar numa multinacional. Essa multinacional não é a mesma que você está até hoje, ou é a mesma? Não, mudei. Mudou assim, algumas vezes? Recalibração de rota, né? Tem que ser constante. Né? Eu tenho pontos de reflexão. Eu coloco certas datas para refletir, continuo aqui ou não. Tive algumas mudanças. Algumas empresas fiquei muito tempo, outras menos, dependendo do por onde está a rota e o que era meu objetivo e, de novo, meu autoconhecimento que eu gostaria de abrir mão ou não.
Bom, tem tanto empresários, empreendedores que nos assistem, mas também existem os entusiastas do mundo dos negócios que hoje talvez estão numa posição CLT, estão buscando uma ascensão profissional e você está no topo da hierarquia profissional de uma empresa que tem uma grande representação. Mas como acessar esses lugares? Qual foi a sua estratégia, o teu processo ali de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, estratégia de carreira para ascender dentro do ambiente corporativo? A tua pergunta é como é que eu cheguei na primeira empresa? É, exato. Não só como chegou na primeira empresa, mas qual estratégia você definiu para chegar onde você está. Porque eu entendo que cada empresa foi um tijolinho ali, uma nova mudança, uma nova interpretação para você conseguir ler tua carreira e definir onde você queria chegar. Tá, então são duas perguntas aqui, né? Então a segunda, vou começar pela segunda, que a resposta é clara, assim, não sei estratégia. A estratégia ela foi mudando de tempos em tempos. Eu sabia que eu queria chegar lá em cima, né? Como é que eu vou chegar lá? Se pegar a primeira vez que eu fiz um CT, né? Estou usando a palavra em inglês no português, que eu defini a minha estratégia para como ela foi mudando ao longo do tempo, não foi uma, foram várias, né? O que eu estava disposto a entregar ou não também foi mudando ao longo do tempo. A minha visão de sucesso mudou muito ao longo do tempo. Então, cada vez que eu mudava, e assim, o que eu queria? Eu queria ter sucesso, né? Queria ser feliz. Então, cada vez que mudava a minha mentalidade, o meu entendimento do sucesso, eu tinha que recalibrar a rota e usar uma nova estratégia. A outra pergunta, como é que eu consegui entrar na primeira empresa? Então, me capacitei a ter um currículo para ser diferenciado, né? O resto eu teria que pegar ao longo do caminho, né? Com a corrida já começada, eu ia ter que me capacitar em outras coisas, né? Mas pelo menos eu seria qualificado para entrar na corrida. Pré-requisitos, né? Né? Como é que eu cheguei naquela empresa? No meu caso específico, fui muito resiliente. As principais empresas escolhiam as pessoas naquela época muito voltado à faculdade e, acredite se quiser, escola que você terminava. Onde você terminou a tua escola? Eu estudei em 6. Comecei lá em cima, fui lá para baixo, fui lá para cima, fui para baixo, para baixo, para baixo. E aí essa última aqui não era mais a mais interessante para estar no meu currículo, inclusive nem estava lá. Mas posso falar? Foi a escola que mais me desenvolveu meus soft skills. Mais desenvolveu. Eu tive uma virada de chave nessa escola aí. Fantástico, mas pode ser uma conversa para outra história aí. Uma história para outra conversa. Como é que eu entrava lá? Eu precisava entrar numa faculdade. Eu não era da faculdade ali, por mais que tivesse feito o MBA. O pessoal não está olhando o MBA, pós-graduação na época. Acho que o MBA só tinha em Harvard, algumas faculdades ali nessa época, mas estou falando de 1996. Como é que eu entrei nessa empresa aqui, né? Eu fui atrás de quem estava nessas top 2 universidades. Como é que você, né, sabe que tem uma vaga nesse lugar? Não, mas tem o site ali da minha faculdade que já postam as vagas lá, porque tinha muito mais procura por alunos dessa faculdade do que alunos para entrar no mercado. Falei, que legal, posso ver? Pode, né? Tá aqui, entrou lá, logou, falei, peguei, putz, olha essa empresa aqui, ó, que legal, essa aqui também e tal, mandei meu currículo. Inclusive, aqui eu entrei, só 2 etapas aqui, eu pulei uma, quando eu voltei, obviamente voltei para o mercado financeiro, era o mais fácil entrar no mercado financeiro, mas não era uma multinacional, né? Para multinacional foi essa história aqui. Aí, como é que, né, cheguei lá na entrevista, putz, foi super bem na entrevista, a parte em inglês então, eu estava preparado, tinha acabado de voltar há pouco tempo dos Estados Unidos e tudo mais, me diferenciei, mas de repente no finalzinho da entrevista eu já estava empolgado, falei, meu, vai ser eu. Desculpa, mas tem uma coisa estranha aqui, você não é da faculdade tal, a gente só seleciona pessoas dessa faculdade aqui. Nossa. Falei, aqui tá, contei a história, é verdade, falei a verdade. Não tinha como, nessa hora, esconder de forma alguma aquilo que você já tinha vivido. Não pode. Não pode. Inclusive foi até positivo, né? Você foi super honesto, colocou lá,
Ela falou, então, peraí, dá um minutinho e tal. De repente ela voltou, você pode falar com o CEO da empresa aqui? Ele está aqui, ele queria falar com você. Era um inglês. Não, desculpa, ele era canadense. Morava na Inglaterra, mas era canadense. E ele me entrevistou, rápido, assim, 10 minutinhos, falou comigo em inglês e tal, não sei o quê. Fui embora de lá. 2 dias depois recebi a ligação, fui aprovado. E aí começou a minha carreira em multinacional. Quais foram os primeiros cargos que você teve e a sua trajetória nessa primeira empresa? Tá, vamos lá. Sorte, acho que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, mas de vez em quando aparecem algumas coisas que me ajudam bastante. Também como o azar também me atrapalha bastante algumas coisas, mas o meu primeiro cargo foi account manager. Account manager, eu tinha que cuidar de algumas contas, tinha a principal pessoa lá que eu reportava, que era o executivo, era sales executive, né, o executivo de vendas. Então eu ia junto para gerenciar, resolver os problemas e tudo mais. Não deu 6 meses, a pessoa saiu, não tinha quem colocar, eu acabei subindo. Então minha carreira começou a ficar bem interessante muito rápido. Comecei a crescer muito rápido, totalmente despreparado, mas estava crescendo. Nessa época o esporte já tinha uma grande representatividade na sua vida? 100%. Minha base, família, as coisas que eu escutava dos meus pais, meus avós, dos meus tios, né, que me formaram, né, quem eu sou, meus conceitos e tudo mais, né, principalmente para criar o meu propósito de vida, e os esportes. O esporte, e assim, eu fiz diversos esportes, não foi um. O meu principal é o judô, né, cheguei na faixa preta, fazia competições nacionais, internacionais e tudo mais, mas de cada esporte eu tirava alguma coisa. E o esporte, né, ele ensina o teu cérebro a pensar de uma forma que ele vai entrar no teu cérebro. Se você mentalizar, entra muito mais forte, né? Que não era o caso na época. No meu livro fala sobre como mentalizar e como exercer isso para trazer para a tua carreira de uma forma muito mais estruturada e mais eficiente. Mas ele vai. Então você vai tendo vivências dentro do esporte que vai moldando o teu cérebro. E o esporte é muito legal para isso porque acontecem situações muito rápidas e constantes. Coisas que se na tua vida for esperar acontecer, pode ser que demore 1 ano, 1 década, ou nunca aconteça. Né? Então, boa parte das minhas decisões, do meu comportamento, vinha dos ensinamentos do esporte. Então, é importantíssimo para a minha base, para eu conseguir transpassar esse desafio de crescimento rápido sem um total preparo. Que não é só o meu caso, da grande maioria. Né? Esse paralelo do esporte como do negócio, acho que não tem como a gente mudar as percepções de um mundo e de outro, porque os dois são exatamente iguais. A competição com você mesmo, ter um objetivo claro, definir a sua estratégia. E mesmo que talvez eu não tenha uma estratégia muito clara, mas eu trabalho com a adaptabilidade, com a resiliência em cada fase, porque é complexo no mundo corporativo. E aí você começou a ascender profissionalmente nessas empresas. Nesse processo de ascensão, o que você fazia em paralelo para continuar se mantendo atualizado, para continuar se desenvolvendo? Porque eu entendo que de lá para cá muita coisa mudou. Excelente pergunta. Até eu esqueci de chegar nesse detalhe aqui, mas Adriano, vamos lá. Você acabou de colocar assim coisas super relevantes, até como executivo, empreendedor e alguém que saiu do CLT foi empreender e esportista, né? Pelo que você me falou, a gente estava nessa discussão o quanto é válido ou não a tua experiência no esporte, e é super válida na minha opinião. Você colocou um ponto aqui que, assim, primeira coisa que você falou, o esporte já é dado que ele ajuda na tua vida pessoal e profissional. Isso aí não é nenhuma novidade. A primeira coisa que você colocou foi competir com você com você mesmo. Exato. Isso aqui é importantíssimo no esporte. Você não está correndo contra alguém. Você não está nadando. Se você pôr a cabeça para fora e quiser olhar o teu adversário onde ele está, na natação você vai perder teu timing. É você com você mesmo. É olhar como é que eu fui ontem. Como eu consigo superar isso e ser melhor hoje. Simples. Se foi o primeiro exemplo que você usou aqui. Quantas pessoas refletem sobre isso? Quantas pessoas ainda ficam olhando
o cargo da outra pessoa, o salário da outra pessoa, o tempo que ela está crescendo dentro da empresa e se frustrando com isso e perdendo tempo com isso. Né? O esporte é dado, é isso, ele ajuda, ele vai se você mentalizar, melhor ainda. Né? Mas essas reflexões, quantas pessoas vão parar para pensar nisso? Né? E continuam ainda nesse mindset de querer se comparar. Né? Enquanto, de novo, vou bater aqui no livro, porque tem bastante coisa legal. Eu convidei 16 grandes executivos do mercado brasileiro, CEOs e empreendedores, para contribuir. Não é o César falando o que ele acha do esporte. Encontrei, eram para ser 5, tá? Desculpa, eu vou voltar na tua pergunta, não perdi ali. Eram para ser 5, só que eu encontrei 16. Tive que reescrever o livro. Aí você até também no começo falou eu vou querer saber como é que foi escrever esse livro. Gente, o que foi isso? Foi eu ia falar uma maratona, foi Iron Man. Cara, 2 meses antes de lançar, com data, timing tá aqui, data tá essa, né? Vou lançar, vou mudar o livro. Vou colocar esses 16 caras aqui. Essas 16 pessoas, né? Aqui. Tem que pôr. Eles têm uma mentalidade muito igual a minha. Eles têm histórias super relevantes, insights para colocar aqui. Não, mas vai ter que mudar esse capítulo. Aquele capítulo não dá para colocar 16 histórias, vai ser metade do livro de histórias. Não, o livro não é de história, esquece. O livro é didático. Virou motivacional com a alma desses 16 grandes executivos, né? Mas no final dos contos é uma chamada para ação. Se ler, você vai ter que tomar ação, senão não adianta. Mas vamos lá, estou me perdendo aqui demais, vou ter que voltar a alguns pontos aqui. Então, esporte é dado. Pesquisas. 500 pesquisas. Se for pegar o Journal Business Venturing, fala que de 45%. Se um executivo, empreendedor, ele pratica esporte, ele tem 45% de chances a mais de ter sucesso. A Universidade de Bristol coloca que quem pratica atividade física, nem é esporte, estamos um espectro maior, quem pratica atividade física tem 21% a mais na sua concentração, 24% a mais na eficiência, e 41% a mais em autoconfiança, que é importantíssimo para qualquer coisa. Como é que eu venho aqui dar uma entrevista, né, conversar, bater um papo com você e não fico nervoso? Inclusive são fases, né? Você até fica, mas se você está preparado, você não fica. Você vem aqui e fala, estou preparado para essa conversa. Vai ser legal, vou me divertir. Nesse ponto, assim, fazendo um paralelo, né? Eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo falando que toda vez que ela subia no trio elétrico, ela ficava nervosa. Se a Ivete Sangalo, que tem anos puxando o trio elétrico, com mais de 1 milhão de pessoas, fica nervosa, eu vou me dar o direito de não ficar nervoso, porém, ela estava sempre preparada. Ela entendia o repertório, ela entendia o que ela precisava fazer, ela entendia o ritmo dela e, por isso, ela fazia um show excelente. Então é normal na nossa vida, em diferentes fases, a gente ter aquele nervoso de um próximo desafio. Só que se eu tenho controle sobre aquilo que eu estou fazendo, eu estou competindo comigo mesmo, eu estou melhorando os meus rendimentos, melhorando a minha performance, é mais fácil eu viver esse processo de transição e ter resultado, continuar sendo alta performance. Autoconhecimento, autoconfiança, né? É importantíssimo, importantíssimo. Assim, o medo vai vir para qualquer um. Né? Pode ser quem for, atleta de alta performance, um grande executivo, um grande empreendedor, o receio, o medo, o nervosismo, a ansiedade vai vir. O grande diferencial é como você trata disso, né? E uma das principais maneiras de lidar com isso é a autoconfiança e o conhecimento que você tem. Assim, o esporte, vou bater de novo ali, mas o esporte, você como esportista, né? Você ia lutar, você entrava numa luta, você não ficava nervoso? Imagina, o tempo todo. O tempo todo. Agora, quando começava a luta, cadê o teu nervosismo? Passa, porque daí agora você tem um objetivo. Tá claro para você o que você precisa fazer, o tempo que você precisa resistir, talvez você já desenhou ali a estratégia do adversário, mas você se conhece também, conhece suas limitações. Então agora você está mais concentrado em entregar o seu melhor do que qualquer outra coisa. E já está lá dentro. Não tem como sair. Exato. Não, então, você já sabe, dentro daquilo que você fez inúmeras vezes, que logo depois do teu nervosismo vai vir
o ok, que vai ser a tua concentração para superar aquele desafio. E já acabou esse exercício. Então você sabe que tem um deadline para isso. Né? Inclusive, provavelmente, você já sabendo disso, você quer que comece quanto antes a luta, em vez de ficar pensando, não, eu quero postergar isso. E aí, voltando, eu estou voltando, aquela tua pergunta lá, ela vai ser coberta, tá? Então, voltando do livro, eu coloquei uma data, a data vai ser essa aqui, não vou mudar. E falar, muda, não, eu vou sofrer, eu vou virar à noite. As minhas filhas vão ter que entender, minha namorada vai ter que entender, meus pais vão ter que entender, a empresa vai ter que entender que eu vou virar à noite e vou terminar esse livro na data que eu coloquei. E não vou mudar. Por quê? Porque, o ponto final está lá. Por que eu vou jogar para frente e sofrer mais? Eu prefiro sofrer muito mais agora e chegar antes, chegar lá, ter aquela sensação de endorfina, de gostosa, que foi cumprido, né? E já para partir para o outro. Não vou ficar perdendo tempo, né? Então, os desafios estão aí, você vai ter ansiedade, vai ter... Agora, se você sabe como é que se conhecendo, quando isso vai passar, como é que vai ser, você começa a se adaptar para que isso não te atrapalhe. E outra coisa que a pessoa tem medo de falar, medo, né? Acho que são duas palavras, assim que tem um preconceito muito grande, né? De quem fala medo e derrota. Né? Medo é bom. Desespero mata, medo é bom. Medo é um alerta. Derrota é o teu trampolim para a vitória. Mas isso está diretamente ligado ao modelo mental. A forma como foi construído o teu modelo mental. Porque o medo, para pessoas com um modelo mental mais puxado para o fixo, é basicamente um sinal para não avançar, não dar o próximo passo. A derrota é um sinal de que eu não tenho talento ou habilidade para continuar nesse caminho, é melhor eu ir para outro caminho, ou melhor, nem tentar caminho nenhum, talvez. E aí a pessoa ela vai se afundando nas próprias emoções. Perdeu a briga com ela mesma. Acabou nesse momento de perder. Foi 7-1 para o meu inconsciente. Agora, a mentalidade de crescimento, ela está enxergando o medo como, peraí, eu preciso me preparar, preciso me capacitar, mas mesmo que talvez eu não tenha todas as ferramentas, eu vou me preparar no processo, mas eu vou. Perfeito. O que você colocou aqui, né, mentalidade de crescimento, o grande chance é como você consegue lidar com o teu mental. E hoje, mais do que nunca, né, lidar com o seu mental é a chave para você não cair num burnout. Né? A maneira que você lida, acho que tudo está ligado, a constância, né, do crescimento, para ter uma constância no crescimento na tua vida pessoal, na tua carreira, é o mental. É isso que vai te permitir ter uma constância, e não altos e baixos. Né? E cada vez mais, nos dias de hoje, N coisas acontecendo, o mental virou o principal habilidade ou competência que você tem que trabalhar. Seja pelo mundo que te vive dentro do digital, seja por novas tecnologias que estão vindo, e a gente está sofrendo um boom de inteligência artificial, com nanotecnologia, com biotecnologia, que isso daqui vai transformar o mundo, né? Fora pressões que você sofre cada vez mais e a quantidade de informação que você recebe. Informações que você não consegue mais nem controlar. A informação que você recebe através de um algoritmo que quer te dar aquela informação, que nem sempre são boas para o seu momento ou para o seu cérebro, para a sua assimilação do que está acontecendo. Tá. E aí você passou por diversas fases, entrou como um account manager, né, que é uma posição inicial numa empresa, alguns anos atrás, e hoje CEO de uma empresa de representatividade alta no mercado, de um mercado de tecnologia. Atualmente, com certeza, mudou muito de lá para cá. A mente que sonha não é a mente que realiza, né? E aí, esse preparo mental, se você for fazer um deparo, mente atual, mente do início da jornada, quais foram, talvez, os principais conhecimentos, as principais ferramentas que você teve que assimilar para chegar nessa posição? Para alguém que está assistindo a gente, que sonha em ascender na carreira, o que precisa ser feito? Então, a minha mente ela foi preparada
ali pelos esportes, tá? Então, a maneira de trabalhar para poder transpassar todo esse caminho de altos e baixos foi pelo esporte, né? Ela foi pautada por conhecimento e desenvolvimento. Então, a cada momento, o conhecimento me trazia mais insumo para poder tomar as minhas decisões de onde ir e como ir. E aí eu posso quebrar, assim, quebrar em algumas etapas, né? Então, até a faculdade era uma coisa. Eu vou voltando agora só para terminar aquela pergunta lá. Minha vida era uma coisa, né? O foco, esporte, viver a vida. Saí da faculdade, entrei no mercado de trabalho, o foco é me desenvolver. Fui fazer tudo que é tipo de curso. Tudo que eu não fiz lá atrás, fui fazer depois. Fui me capacitar para chegar onde eu queria, né? E aí, dentro dessa jornada que eu tinha um certo autoconhecimento, tinha motivação para ir atrás, e cada vez mais estava adquirindo conhecimento para ter autoconfiança, que eu já tinha porque eu tinha autoconfiança na minha resiliência de como tratar qualquer situação, né? Mas ficaria mais fácil ainda com o conhecimento, né? Então, eu fui traçando a minha jornada. Tempos em tempos, como eu falei, refletindo se eu estou no caminho certo, né? E fazendo mudanças de rotas estratégicas ali. Então, eu tinha um planejamento, sempre revisto, os insumos necessários para chegar lá, e fui caminhando. Como é que eu consegui isso? Tem a minha história. Cada um pode correr atrás da sua maneira. Como eu falei, para você, ninguém vai estar preparado para a vida, para a sua carreira de uma hora para outra. É a corrida que começou e você não quer saber se você está preparado ou não. Vamos embora, vai ter que ir, né? Você vai poder escolher. Você quer ser quem? O protagonista da tua história ou só um telespectador? A vida profissional, ela não permite que você trabalhe no modo beginner, né? Você trabalhe num ritmo de quem vai ficar só parado esperando as coisas acontecerem, né? Ou que tudo vai ser muito fácil. Ela vai começar intensa e você vai ter a sua chance de crescimento de acordo com o que você almeja e está disposto a enfrentar. E aí vem a mentalidade de crescimento. Então, planejamento, ação. Se não tiver ação, também não adianta, não vai sair do lugar. E a consciência de que você tem que rever seus objetivos. E também, com uma coisa que eu já falei, não olhe para os outros, olhe para a tua direção. Como eu já falei também no livro, quando eu estava falando dos 16, só para agora vou terminar de complementar tudo que eu falei daquela pergunta lá que abriu várias discussões. 16 grandes executivos, um deles, Roger Born, é um CEO de uma empresa de transporte, da maior empresa de transporte do Rio Grande do Sul, também é consultor e escritor, e ele colocou uma frase que ele me contou lá atrás e eu coloquei no livro aqui, né, e a história que ele conta nesse livro é sobre isso, o teu feito não tem a ver com a grandeza, né, tem a ver do quanto ela foi importante para você. Então, qualquer história que eu contar aqui, que eu consegui fazer, se eu cheguei lá e eu cheguei no sucesso, que é o meu sucesso, de repente não é o seu, é a minha história e não me interessa se dentro de um escopo maior de mundo ela é melhor ou pior. É a minha história. Então, basicamente, chegar nessa posição que você está hoje para o mercado, para todas as pessoas que observam a tua história, é muito relevante. Mas o significado dela para você tem uma particularidade, para você é diferente. Hoje, o reconhecer essa posição que você está, como você se percebe, né, nela? É o que me importa é para mim. Que é para os outros, não. Quer me comparar com o CEO de uma, sei lá, da Apple. Né? Não tem relevância. Dentro do meu espectro, do meu mundo, tem relevância. Tem relevância para mim. A minha história tem relevância para mim. Não interessa para os outros. Eu vou contar. Quem quiser ouvir e tirar proveito disso, legal. Se acha que não é relevante o suficiente, então vai eu escutar a história de quem se considera que seja relevante. Tem uma história parecida com você também. E, olhando para todo esse contexto, então, da tua vida e da tua história, quando que sua vida começou a dar certo? Eu já esperava essa pergunta. Eu fiz a lição de casa. Né? Então, preparando para cá, eu escutei alguns episódios seus, inclusive, até comentei aqui no começo,
putz, adorei, né? Falei, não, putz, eu vou nesse lugar que eu vou. Falei, não, eu vou. Pode ser que aconteça qualquer coisa, eu vou estar lá. Muito Eu bom vou, ter eu você vou. aqui. E em alguns deles tem essa pergunta que eu achei fantástica. Aí, obviamente, o mais normal é, se fizesse para mim essa pergunta, qual que seria a resposta, né? E aí que eu me tomei dentro de uma reflexão profunda, pensando no que eu ia responder. E vou te falar, eu não sei o que eu vou responder, mas eu vou contar, tá? A maneira que eu refleti essa pergunta que eu achei extraordinária, né? Então, em que momento começou a dar certo a minha vida? Vamos quebrar ela em 3, né? Então, vou passar super rápido para a primeira fase, que eu considero que seria até o final da faculdade. Você já conhece a história, né? Aí você tem a segunda fase, que vai do MBA até um fato relevante da minha vida. Não, desculpa, eu vou quebrar em 4. Tem como editar aqui? Fica tranquilo. Volta, tô brincando, é brincadeira, é brincadeira. Volta lá atrás e fala que eram 4, tá, etapas, porque eu estou refletindo junto com vocês aqui, mas eu já pensei, então vamos quebrar em 4, né? Então vamos quebrar. A segunda vai ser a minha volta para o Brasil depois de um curso lá fora, e a minha vida, minha carreira meteórica, que eu fui crescendo e pegando, e mudando de empresa e pegando cada vez mais coisas mais completas e aumentando o mercado, né, para até chegar em algumas empresas como a pessoa principal da América Latina, né? Essa vai ser a segunda. Então, olhando a primeira, naquele momento, né, voltando lá, voltei para aquele momento. Tá dando certo? Não, tá dando tudo errado. Minha avó virou para a mãe e falou: você acredita que teu filho tá se formando? Loucura. A segunda, tá dando certo? Tá dando certo. Demais. Tô tendo sucesso. Tô sendo uma pessoa conhecida, tô ganhando dinheiro, tô crescendo na carreira, com posições estratégicas dentro da empresa, cargos bonitos de se falar e colocar no currículo, né, com uma família, filhas maravilhosas, né, que nasceram dentro da loucura. Para você ter uma ideia da loucura, né? Então, esse momento aqui, vou ter que colocar só o contexto da loucura, tudo dando certo. Mas eu não parava no Brasil. 70% do meu tempo era viajando, então eu não saía do aeroporto e hotel. Obviamente tinha meus benefícios de ser um viajante, né? Obviamente tinha que viajar numa classe onde tem a cadeira vira uma cama, né? Para poder descansar, porque no dia seguinte tinha que acordar, e às vezes no próprio avião me trocar para o café da manhã, porque eu queria fazer café da manhã, reunião, almoço, reunião, jantar, happy hour e jantar, se puder, os dois ainda, para poder ir embora de lá logo e voltar para minha casa. Eu ficava viajando a América Latina inteira, Nova York, Paris, às vezes Londres, dependendo da empresa que eu trabalhava. Minha vida virou isso, né? Tem uma ideia, de viajante eu recebia presente da companhia aérea. Me levava para assistir o campeonato de seleções em outro país. Virou um atleta de pentathlon, né? Era todas as modalidades em uma só nessa vida, né? Não era fácil, mas também tive que entregar algumas coisas, né? E aí no que eu entreguei, eu vou passar para a próxima fase, que seria a terceira. A minha saúde não estava aquelas coisas, não conseguia praticar meus esportes, estava um pouco obeso, e meu casamento acabou, com 2 filhas pequenas. E olha que eu fazia esforço. Um parênteses. Aqui o brasileiro ele entende, né, o valor da família, não necessariamente que outras culturas entendem isso. Eu tive uma ocasião do aniversário de 1 ano da minha filha. A minha outra filha assistia o filme do aniversário de 1 ano dela o tempo inteiro. Minha segunda filha faria o mesmo e eu tinha que estar lá. Só que eu estava abrindo o escritório no Chile. Precisava estar lá. Aí escolhi aqui uma quarta-feira que era um feriado, só que não é feriado no Chile. E aí mudou a data e foi para essa quarta-feira. Preciso estar no mesmo lugar. Peguei o avião, na noite anterior, eu voltei para o Brasil, acordei, participei da festa, cantamos parabéns, tirei aquela foto da família, né, tradicional, da festa de 1 ano. O motorista estava esperando, me levou para o aeroporto, voltei. Inclusive aqui foi quando eu conheci a pessoa que me trouxe para a empresa que eu estou hoje, nessa viagem aqui. Aí nessa viagem cheguei lá de noite e fui para a inauguração do escritório, né?
Mas mesmo com todo esse esforço e N outras razões, não só da carreira, meu casamento acabou. Então eu estava obeso, meu casamento acabou. E eu resolvi sair da vida corporativa. Então a gente vai para a terceira fase, né? E onde começa, tá dando certo a vida? Já não está mais. É porque Já não você tá teve um mais. sucesso profissional, porém teve a vida pessoal enderrocada. Então, é certo. Não sei, a gente ainda tem que ver o contexto da história, o que aconteceu depois. Tô ansioso para essa terceira fase. O que aconteceu na terceira fase? Então, até a segunda fase, o sucesso para mim era crescer na carreira, dinheiro, posição. Aí você descobre que, meu, né? E aí como eu comecei lá na frente da tua pergunta, que eu falei que, meu, eu achava que eu tinha que escolher entre ser filho, pai, namorado, marido, executivo, atleta, o que for, né? Não precisa. A terceira fase foi aquela do equilíbrio. Estava com problema de saúde, pós sobrepeso, voltei a fazer uma coisa que eu amava, exercício. O casamento acabou, agora eu preciso pensar como eu vou deixar o impacto menor possível para minhas filhas. Como eu vou me readequar na minha vida pessoal. E leva tempo. Assim, um final de casamento, assim, 6 meses você não está pronto para nada. Tua cabeça ainda está... Assim, tua vida mudou de um dia para o outro. 1 ano, acho que você voltou em 1 ano, né? Essa fase ela durou 2 anos, tá? Que estava tudo errado. Então, não estava na vida corporativa, obviamente sou workaholic, eu tinha que fazer outras coisas, então exerci empreendedorismo, fui dar uma acelerada nas empresas da família. No primeiro ano foi mais isso, até porque eu sabia que se eu entrasse de cara na nova vida sem ter a cabeça boa para mentalizar o que é certo e o que é errado, eu tinha grandes chances de errar. Então, deixa eu continuar aqui no trabalho, que é uma coisa que me faz bem, num tempo que me permita fazer outras coisas, eu readequar a minha vida e acertar a minha mente. Então, isso foi o primeiro ano. Segundo ano, agora vamos... Sabe aquelas milhas que eu adquiri lá atrás? Vamos gastar essas milhas aí e viajar para tudo quanto é lugar. Ah, mas tem tuas filhas. Tenho milhas, vou para lá e volto. Fico com elas um tempo, vou, volto. E foi. Então, essa fase aqui é que estava dando dentro do sucesso lá de trás totalmente errado e começando a dar muito certo no novo sucesso, que é o sucesso do equilíbrio entre carreira, família e seus hobbies, que no meu caso são os esportes. Né? Terminou essa fase aqui por causa daquela viagem que eu resolvi vir para o Brasil para participar do aniversário da minha filha. Porque entrei no avião, geralmente eu conversava com quem estava lá, assim, geralmente executivos indo... Na época, e ainda é, né? Chile e Brasil estava assim, muito quente, era quase igual uma ponte aérea São Paulo-Rio. Né? Então, sempre converso com quem está do meu lado, falo, e dessa vez sentou essa pessoa do meu lado, falei, ó, desculpa, eu vou dormir, então, meu nome é tal, eu preciso dormir porque eu tenho uma inauguração aqui do escritório e tal, e depois, quando acordar a gente conversa, eu gostaria muito de te conhecer e tal, pum, baixei lá a cama lá, deitei e dormi, quando acordei estava ali dormindo, o avião pousou tal, peguei minhas coisas, cumprimentei, falei, até logo tal, prazer, não conversamos, mas tudo bem, voltei, a inauguração, dia seguinte tinha uma primeira reunião, entrei na sala, estava ele lá dentro. Uau! Era um parceiro da empresa, eu queria melhorar a parceria com a gente. E aí, depois de todo esse que passou e saí dessa empresa e veio essa terceira fase, desde essa terceira fase, em algumas vezes ele entrou em contato comigo, mas falei, minha cabeça não está pronta. Né? Até o pessoal me referenciava, né, para empresas e vinham falar comigo, para de falar, eu não vou voltar. Tá chato, porque a pessoa que está conversando comigo, né, chega uma hora que você não passa mais por entrevista, né, você vai direto para um diálogo, né, as pessoas, tá na cara que eu não tô curtindo o que ela está me falando, ou é o que eu quero, né, tá queimando cartucho aqui. Mas esse pessoal continua insistindo e, de repente, o CEO da global da empresa me ligou e falou, ó, essa pessoa te liga toda hora e você vai jogando para frente e tal, mas agora é ultimato. Nunca mais vai receber uma ligação da nossa empresa. Estou te dando o cargo dele
Aqui ele vai para um cargo mais global, em cima de entregas, ele não vai ser mais o CEO Brasil. Se você quiser, tu tinha uma chance de vir para cá. Pô, acabou com minha vida boa, tava feliz, tava legal. Mas eu sentia falta daquilo lá. Cheguei pra minha namorada, o que você acha? Conversei com meu pai, minha mãe. Se der errado, qual o problema? Vamos lá. Aceitei, conversei com muitas pessoas que conheciam ele. Eu conheci ele do lado como parceiro, mas fui conversar com pessoas que trabalharam com ele. E tinha algumas coisas que me chamavam a atenção que eu achava que não poderia dar certo. Então, meu acordo foi, essas coisas aqui não interfere. Eu vou tocar dessa forma, vai ser dessa forma. Ele, não, tudo bem, mas você vai ter que conversar com o board, onde você vai ter uma cadeira e você vai ter que convencer certas decisões suas, mas o resto tudo bem, você vai tocando do teu jeito, tá bom. Entrei, a empresa começou a dar muito certo. Tinha uma pessoa fazendo várias coisas, ela foi para uma coisa mais estratégica, eu entrei ali para comandar a empresa e, só crescimento. Né? Então essa que seria a quarta fase, que acabaram com a minha brincadeira lá atrás, entrei na quarta fase, que também, se for olhar, é o sim. Então eu tive um não, né, está dando certo na vida, sim, está dando certo, não está dando certo, e voltei para o sim. Né? Super interessante essa experiência, que eu estou lá até hoje. A empresa foi vendida 2 anos depois que eu estava lá. Né, transformei a empresa junto com a equipe, ninguém faz nada sozinho. E esse cara aqui, que peguei o lugar dele, que foi para lá, é meu braço direito até hoje. É o cara que, se não fosse ele, nada disso teria acontecido. E se não fosse ele, se fosse outro, assim, vários fatores. A equipe era muito boa. Melhoramos mais a equipe e conseguimos chegar lá. Veio uma proposta de compra da empresa. O CEO Global me chamou, falou, são 4 pessoas que vão fazer parte aqui do Dealers, você é uma delas, a gente tem que entregar isso de informação, a gente tem que ir lá para Nova York, a gente tem que convencer que realmente é a melhor decisão que eles tomaram, colocar targets, como é que vai ser, e vamos passar por todo esse processo. Passamos pelo processo, a empresa foi vendida para a Exadel, né, onde eu estou hoje, e a empresa permitiu trazer N benefícios para o nosso negócio aqui, para os nossos clientes e principalmente para os nossos colaboradores, né, de benefícios e tudo mais. A empresa ficou muito maior. César, só não foge porque eu não dei a resposta, né? Eu quebrei em 4, mas tem a resposta final. Essa última pergunta que eu faço é sempre relacionada à empresa. Então deixa eu só voltar aqui, então. Por favor. Se você me permitir, Adriano. Por favor. Tá, então eu quebrei em 4 e vou responder a tua pergunta. Então, em cada uma delas eu tive o não, né? Tá dando certo, não tá. Tá dando certo, tá. Não tá dando certo, tá dando certo. Tá? Isso olhando naquela época quebrado. Hoje, olhando para trás, a minha resposta é: minha vida começou a dar certo quando eu nasci. Os nãos, os erros que eu achava que não estava dando certo, estava. Eu estava adquirindo conhecimento necessário, ou resiliência naquela época para conseguir passar de ano, né? Ou para ir atrás e entender que desafios são bons e quedas são melhores ainda, né? Que o medo te traz benefícios, não malefícios, se você souber trabalhar isso bem. Né? Então, desafios são caminhos para o sucesso. Então, o era não, na verdade era sim, aí era sim, sim. Onde era não, minha vida transformou, foi onde eu refiz o meu conceito de sucesso para falar hoje que eu estou no sim. Então, por mais que pareça que você está no caminho errado, pode ser que seja no caminho certo, que isso foi o meu caso. Parecia que não estava e sim estava. Então, minha resposta é: minha vida tem dado certo desde quando eu nasci. Sobre essa última pergunta, quem já nos assiste há bastante tempo sabe que eu faço a pergunta sobre a razão social da empresa, mas eu vejo que a tua história é uma história tão profunda, uma história com tantas mudanças, com tanta resiliência da tua parte, que falar agora sobre a razão social da empresa, apesar de ser uma empresa muito relevante, tem menos impacto que a gente falar, mais uma vez, sobre a tua história em si. Então eu queria mudar um pouco essa pergunta e ir para uma pergunta ainda mais profunda. Por que você acha que a gente está aqui? Qual que é o papel do ser humano? O que a gente tem que aprender? O que a gente tem que evoluir nesse plano? Por que a gente está aqui? Eu estava preparado para aquela outra pergunta, tá? Assisti os outros episódios. Mas, fantástico você mudar isso. Por que a gente está aqui, né? Precisa ter um propósito. Tá? E a maneira que eu vejo, e vou relacionar de novo ao esporte, teu propósito não tem que ser
a tua conquista, a tua vitória. E sim o que essa tua vitória, essa tua conquista gerou em outras pessoas para atingirem o mesmo grau de vitória e conquista. Então, é o que você deixou para os outros. Acabou a prova, você foi campeão, beleza, acabou, foi campeão. O que fica é o que você mostrou ou ensinou para outras pessoas durante a prova que vão se beneficiar disso para serem os próximos campeões. Empresário, você que nos assistiu até agora, essa pergunta eu faço para você também. Você é empresário, você é líder, você é colaborador, você é filho, você é pai. Por que você está aqui? Essa resposta do César me inspirou mais ainda, porque não é só a tua vitória. Aliás, nem é só sobre você. A tua vida representa um papel muito importante que tem impacto em muitas outras vidas. E o mais legal é que você é capaz de escolher. Eu não quero gerar impacto na vida de ninguém, quero levar uma vida mediana e medíocre, ou eu quero transformar a vida das pessoas, mesmo que não seja nem a minha intencionalidade no começo, mas a competição comigo mesmo, me fazendo ser melhor, mesmo que seja silencioso, mas ainda assim é um exemplo para alguém. É um exemplo dentro da minha casa, é um exemplo para minha família, é um exemplo para os meus amigos. Adriano, mas eu talvez nem seja tão observado assim. Você é. A cada passo que você dá, tem sempre alguém olhando. Tem sempre alguém observando. Tem sempre alguém torcendo pelo teu sucesso, mas tem alguém esperando o teu fracasso também. Mas que tipo de história você vai deixar que essas pessoas contem da sua história? Você foi uma pessoa resiliente, uma pessoa determinada, ou foi uma pessoa que desistiu no primeiro obstáculo? Agarrou fortemente o mindset fixo e não viveu aquilo que você poderia viver? Empreendedor, empresário, você que nos assiste, qual história você conta da sua história e o porquê que você está aqui? Definir essas duas respostas, ou seja, a história que eu quero contar associada ao porquê eu acredito que eu estou aqui, vai fazer com que você tenha a estratégia para os próximos passos. Vai fazer com que você tenha as associações necessárias para chegar no próximo nível. E vai te tornar muito mais resiliente e capaz de enfrentar qualquer desafio, porque você está determinado a construir um legado que transcende a sua passagem na Terra. Vai ser um legado pelos teus filhos, ou pelos teus amigos, ou pela empresa que você criou, ou pelos livros que você escreveu. É isso. Eu acho que esse é o grande mistério da vida, mas ao mesmo tempo o grande prazer da vida. Você acabou de receber um livro em branco, e você pode começar a construir ele, escrever ele do jeito que você quiser. E eu espero que seja um livro que muitas pessoas queiram comprar e ler. É isso que eu espero para a sua história. Quero agradecer demais a você que nos assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar um comentário também se você curtiu a história do César. Eu gostei demais de estar com ele aqui, de entrevistar ele, de ouvir muito sobre essa sabedoria. As redes sociais dele estão na descrição do vídeo, então segue o perfil dele, tem muita dica, tem muita ferramenta legal lá no perfil dele. Continue nos acompanhando pelo Instagram e nós nos vemos em breve. Mas antes, César, obrigado por estar aqui, foi um prazer ter te ouvido. Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado, o papo foi genial, muito legal. Obrigado. Muito bom. E para você, mais uma vez, não se esqueça aí de conferir a sua inscrição. Nos vemos na próxima quinta, às 8 da noite. Até a próxima entrevista. Até lá.